Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu vou pedir para que você se inscreva, para a gente fortalecer cada vez mais o nosso canal. Acione o sininho, dê aquele like, faça aquele joinha, compartilhe. E mais uma vez, acione o sininho. O sininho tocou é mais uma carta que a vida escreveu. E mais, quero lembrar a todos vocês sobre o nosso aplicativo. O aplicativo Eli Correia. Baixe o aplicativo e acompanhe o nosso programa no aplicativo ao meio-dia. E às 3 da tarde, o programa da Cíntia, também no aplicativo Eli Correia. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, na hora do sim, disse não. Meu nome é Vânia e eu moro aqui em São Paulo. Mas a minha história de saudade é de um fato que ocorreu, que aconteceu em minha família. Sim, nós somos de São Luís, a família natural de São Luís, capital do estado do Maranhão, mesma cidade do ex-presidente da República, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, o conhecido José Sarney. Sim, nasci em São Luís, minha família toda é do Maranhão, nasci na casa dos meus avós maternos. Em São Luís, as casas são muito antigas, muito grandes, com azulejos na frente, estilo português. E nesta casa, que moravam os meus avós, foi onde eles tiveram 8 filhos. E esses filhos deram muitos netos. A família muito grande. E os meus pais moraram nessa casa até eu completar 10 anos. Me lembro bem que nesta enorme casa de meus avós haviam enormes árvores floridas e um quintal muito grande, com goiabeiras, mangueiras, coqueiros, pés de saputi, pés de carambola, romãs e outras frutas. Mas o que chamava a atenção mesmo era uma parreira que circundava todo o quintal. No fim do ano, meu avô, todo orgulhoso, colhia cachos e mais cachos de uvas. Minha bisavó Clotilde, que nós a chamávamos de vovó Coló, era bem velhinha, andava pelo quintal, pela casa toda, vivia remendando as fraldas dos netos, dos bisnetos, e apesar da idade, enxergava muito bem. Todos nós gostávamos muito, mas muito mesmo, de vovó Coló, que além de respeitá-la, nós a amávamos demais. Meu avô e toda a família eram, e ainda somos, muito católicos, devotos de Nossa Senhora das Graças. Na Sexta-feira Santa, andávamos todos descalços para não fazer barulho, em sinal de respeito a Jesus morto. Falávamos baixinho, não ligávamos o rádio e rezávamos muito. No Natal, reuníamos toda a família. Vovô era quem se encarregava de fazer toda a comida para a ceia. E no imenso quintal havia um enorme forno de pedras e toda a comida era feita ali, no fogão, forno a lenha. No fogão e no forno a lenha. Vovô assava porco, frango, pato, peru e, com um detalhe, enfeitava os assados. Naquele tempo, pratos decorados eram muito raros. Por exemplo, vovô pegava 2 azeitonas bem bonitas, grandes, e colocava nos olhos do porco assado. Descascava uma laranja e colocava na boca aberta do porco. E até mesmo colocava um laço vermelho no pescoço do porco assado. Toda a vizinhança vinha ver a decoração e se encantava. Na noite de Natal, um dos meus tios se vestia de Papai Noel, entrava com um saco vermelho grande nas costas e distribuía presentes. O presépio também era uma obra de arte. Em São Luís, naquela época, cada um queria fazer um presépio mais bonito que o outro. E no dia de Reis, os pastores vinham dançar em nossa casa. Era a dança da Folia de Reis, uma dança muito linda, muito alegre.
Naquela época, minha família se reunia toda noite e ali se contava histórias e mais histórias, de coisas do passado, de famílias, da vovó Coló. Aliás, a de vovó Coló era contada e recontada sempre. Essa minha bisavó, quando era bem mocinha, quando foi se casar, naquele tempo as famílias praticamente é que arranjavam o casamento. As moças e os rapazes não tinham muita escolha. Então a história que se contava de vovó era essa: vovó vestida de noiva, toda de branco, linda, maravilhosa, a igreja cheia de convidados e no altar o noivo esperando por ela. Quando abriu a porta da igreja, ao som da marcha nupcial, vovó entrou como toda noiva tradicional, sendo conduzida pelo seu pai e passo a passo, caminhando assim por aquela parte central da igreja, convidados de um lado, convidados de outro, lá no altar os padrinhos, o noivo esperando. E quando ela chegou no altar, que ela foi entregue para o seu noivo, ela disse para que todos ouvissem na igreja: Padre, eu não quero me casar. O padre levou um choque. O padre ainda não tinha começado a cerimônia. O padre ainda ia iniciar a cerimônia. Quando o casal ficou de frente para o padre, ela disse: Padre, eu não quero me casar. O padre não entendeu direito. O padre, ele pensou que tivesse ouvido alguma coisa errada. Ele nem tinha começado a cerimônia, mas o que você falou? Padre, eu não quero me casar. Eu não vou me casar. O padre, ainda não entendendo bem o que estava acontecendo, olhou assustado para o povo da igreja, olhou assustado para o noivo, para os padrinhos, para o pai da noiva. Afinal, o que significa isso? O que é isso? Chega até a hora do casamento e é isso mesmo que eu estou ouvindo? O que você está falando, minha filha? O que você está falando, minha filha? Que eu não vou me casar, padre. Eu não vou, eu não quero, eu não vou. Mas por quê? Por quê? Ela, vovó Coló, não revelou o porquê. Só dizia que não ia se casar. Então o padre não teve outro jeito. Nem iniciou a cerimônia e encerrou tudo. Olha, é a primeira vez que acontece isso na minha vida de sacerdote. É a primeira vez que acontece uma coisa igual a essa nesta igreja. Todo mundo queria saber o motivo, principalmente o noivo e a família do noivo. É que vovó gostava, na verdade, do irmão do noivo, o cunhado. Ele, o cunhado, era gêmeo. Eles eram gêmeos. Ela queria, de verdade, era o outro, e não esse com quem ela estava se casando, ou as famílias arranjaram para se casar. Embora fossem parecidíssimos. Sabe, um gêmeo com a cara do outro, praticamente iguais em tudo, mas ela amava o outro. Ela amava o outro. Mas isso era um segredo dela. Tanto que o seu noivo prometeu, ali mesmo, diante do padre, diante dos padrinhos, dos convidados, diante do altar e da noiva, ele prometeu que mesmo depois de morto, você vai pagar pelo que você fez. Mesmo depois de morto, você vai pagar pelo que você fez. Você vai pagar pelo que você está fazendo. Porque ele não perdoava a vergonha que estava passando naquele momento, a vergonha que ele estava sofrendo naquele instante, com aquela igreja lotada para um casamento que não aconteceu. O noivo não sabia onde enfiar a cara, o noivo não sabia como sair do altar, e ele disse: você vai pagar, nem depois de morto eu vou te perdoar. O tempo passou e logo as pessoas descobriram o porquê de vovó
não é que disse não, mas por que vovó se recusou a se casar? O povo descobriu, é que vovó, na verdade, aí cada um foi unindo os pontos, sabe? Era apaixonada pelo irmão gêmeo do noivo. Pelo cunhado, sim, irmão gêmeo daquele que seria o seu marido. Então eles eram gêmeos, parecidíssimos, igual e quase em tudo, mas vovó gostava era do outro, amava era o outro, era com o outro que ela queria estar se casando. Tempos depois, ela começou a namorar então com aquele pelo qual ela desfez o casamento no altar. E mais tarde, subiu novamente no altar, só que desta vez com o homem que ela amava realmente, o irmão gêmeo de seu ex-noivo, que se tornou seu marido. Ainda antes do casamento, ela ouviu mais uma vez o ex-noivo, o quase marido, ela ouviu mais uma vez o juramento, que nem depois de morto ela seria perdoada por ele. Vovó Coló em seguida ficou grávida de seu primeiro filho. Numa madrugada, com quase 9 meses de gestação, madrugada que fazia muito calor, ela se levantou e foi para o outro quarto. Dali, ela foi para a varanda, onde estava mais fresco, e deitou-se numa rede. Ela então estava balançando bem de leve naquela rede. Vovó estava então naquela rede, balançando bem de leve, querendo dormir, sentindo um pouquinho de dor, já que ela estava bem pertinho dos 9 meses. Talvez estivesse perto de dar à luz, quem sabe até naquele dia mesmo, ou daqui mais alguns poucos dias. E quando de repente, naquela varanda escura e ainda de madrugada, apenas com o claro de um lampião distante, ela viu se aproximar e se colocar à sua frente, em pé, ele, o seu ex-noivo, o agora seu cunhado, aquele que ela havia deixado no altar. Ela ali na rede, tentando encontrar um jeito para, fazer um soninho. Ela está incomodada com aquele barrigão de 9 meses, praticamente. Então ela está ali na varanda, naquele calorão, quando se coloca diante dela ele. Ela levou um susto, mas um tremendo susto. O que você está fazendo aqui? Como você entrou aqui? O que você está fazendo? Como é que você conseguiu entrar aqui? E o então cunhado de vovó Coló, ex-noivo e quase marido, que era para ter sido o seu marido, ele não respondia, ele não dizia nada. E ela ainda quer saber mais uma vez como é que ele conseguiu entrar ali, o que ele estava fazendo ali. E ela tenta se levantar da rede, mas pesadona, quase 9 meses, ela não conseguiu num primeiro momento. Primeiro nervosa, segundo pesadona, o susto que levou naquela madrugada, naquela hora da madrugada, e sozinha ali na varanda, ele ali colocado diante dela, quando então ela ouve ele dizer: eu prometi, Coló, que nem depois de morto eu ia te perdoar. E não te perdoo mesmo. E você vai pagar agora pelo que você fez, pela vergonha que você me fez passar na igreja, me abandonando no altar. Eu disse, Coló, que nem depois de morto eu ia te perdoar. E agora você vai me pagar.
e vai em direção ao gancho da rede. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não vê que eu tô inchada? Não vê que eu tô pesada? Eu tô de 9 meses. Eu tô para dar à luz. E ele só dizia: você vai me pagar, Coló. Você vai me pagar. Eu prometi que nem depois de morto eu ia te perdoar. Você vai me pagar. Mas o que você quer fazer? O que você vai fazer? E ele então não disse mais nada. Levanta a rede, tira a rede do gancho, leva para o mais alto que pode e solta a rede com força, jogando o vovó Coló no chão. Nesse momento, o vovó Coló começou a gritar. Socorro, gente, socorro com isso. Ela acordou toda a família. Vovó Coló já estava estendida no chão. Dizia que tinha sido ele, o cunhado, o irmão do marido que fez aquilo impossível. Impossível. Ninguém pode ter entrado aqui, ninguém. De que jeito conseguiria fazer isso? Você tá sonhando. Foi alguma coisa que você sonhou. Não, ele veio. Ele ficou postado aqui na minha frente. E agora eu tô passando mal. Sim, passando mal porque ele levantou nas alturas a rede. Ele ficou a rede num gancho e no outro gancho ele levantou e soltou. Levada para o hospital. Infelizmente, na queda violenta que ela sofreu, acabou perdendo o neném. Ela continuava dizendo que era ele. O ex-noivo, o ex-quase marido que tinha jogado a rede com força no chão. Logo, chegou a notícia que o cunhado de vovó Coló, o gêmeo, tinha sido encontrado morto em sua casa, vítima de um infarte enquanto dormia naquela madrugada. Não é possível. Sim, o cunhado, ele estava morto na madrugada, vítima de um infarte. Não é possível. Ele havia cumprido o juramento. Você vai me pagar, nem que seja depois de morto. Nem depois de morto eu te perdoo. E assim foi. E foi assim que tristemente tudo ocorreu na vida de vovó Coló, terminando com a morte do bebê que ela e o marido esperavam com tanta ansiedade e alegria. Vovó, depois desse fato, sentiu que pagou caro pelo que ela fez no altar para o cunhado. Sentiu que se o cunhado, na época noivo, quase marido, tinha a intenção de castigá-la, ele a castigou. Estava bem pertinho de ganhar o neném, quando naquela madrugada ele morre de infarte fulminante em sua casa e surge na casa de vovó, e vovó na rede. E ele então lhe aparece para cumprir o juramento. Nem depois de morto eu vou te perdoar. Nem depois de morto eu te perdoo pelo que você me fez. E pega a rede do gancho e a levanta bem alto, mais alto, e solta. Vovó Coló acabava de ser castigada pelo que fez. Seu primeiro filho, ela acabava de perder. Esta é mais uma história que a vida
escreveu: Que saudade de você! Na hora do sim, disse não. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.